Bom, pessoal, vamos estar dando continuidade à nossa disciplina de processos de fabricação. Hoje nós vamos estar vendo aí a parte de conformação de chapas metálicas. Vamos estar trabalhando aí inicialmente as operações de corte e depois vamos finalizar vendo as operações de dobramento. Tudo bem, pessoal? Então, só o que difere aqui, né, que nós inicialmente tínhamos visto a parte de conformação volumétrica de metais, onde nós estudamos aí, né, os processos de laminação, processo de extrusão, processo de trefilação, processo de forjamento. O que difere aí, né, processo de conformação volumétrica de metais para o processo de conformação de chapas, uma maneira para nós distinguirmos, pode ser feito por meio da relação que nós temos entre a área superficial e o volume das peças que são produzidas por esses processos. No meu processo de conformação volumétrica, a relação entre a área superficial e o volume ela é pequena, enquanto na conformação de chapas metálicas nós temos aí, né, que a relação entre a área superficial do esboço, que é o nome que nós damos, a peça está sendo produzida, e o volume desse meu esboço, ela é grande. Tudo bem, pessoal? Então é uma maneira de nós estarmos distinguindo quando é uma conformação volumétrica de um processo de conformação de chapas metálicas. Outro ponto também, né, é que normalmente nós temos grandes estágios, aí, altos estados, na realidade, de deformação nos nossos processos de conformação volumétrica. Fazendo uma breve introdução, então, à parte de conformação de chapas metálicas, pessoal, nós temos aí, né, que, na realidade, os nossos processos de operação de conformação, eles englobam também, né, junto a eles, só pegar aqui para destacarmos, eles englobam junto a eles também, né, quando a gente fala em conformação de chapas finas, nós temos englobados esses processos, essas operações aí, as operações de corte por meio de cisalhamento. Tudo bem, pessoal? Então, como seria isso? Digamos que nós temos que produzir aí uma porta de um automóvel. Normalmente o processo que nós vamos ver aqui empregado é o processo de estampagem, que é um processo de conformação de chapas metálicas. Mas antes de nós passarmos pela prensa, onde nós vamos ter a matriz, uma punção, um processo de estampagem, nós temos o que está realizando o corte do nosso esboço nas dimensões ideais. Então, na maioria dos casos, essa operação é realizada num corte por cisalhamento do esboço, para depois estar sendo levado aí para a nossa operação de estampagem. Tudo bem, pessoal? As espessuras típicas aqui são de trabalho em chapas finas de 0,4 mm a 6 mm, mas algumas vezes, né, quando for acima de 6 mm, então nós consideramos o produto plano sendo denominado de chapa grossa. Aqui nota, né, pessoal, quando a gente fala aí produto plano, né, isso aí está relacionado aqui com o que nós estudamos lá na parte de laminação de planos. Então, muitos dos produtos que são obtidos aí pela parte de conformação de chapas metálicas, inicialmente elas passaram por meio de um processo de conformação volumétrica, no caso aqui a laminação, né, como nós estudamos a laminação de planos. Então, o material que é recebido aqui nas operações de conformação muitas vezes são materiais vindo lá do nosso processo de laminação de planos. Tudo bem? Aqui também, né, fala o seguinte, né, que as chapas mais utilizadas, as chapas metálicas mais utilizadas são chapas de aço carbono. Por que se justifica a utilização das chapas de aço carbono? Principalmente pelo seu custo mais baixo, são materiais que têm boa conformabilidade, ou seja, consegue realizar facilmente as operações de conformação. E também, né, em termos, por exemplo, de requisitos de resistência mecânica, são as chapas de aços baixo carbono, elas atendem a esse requisito também. Então, o que torna elas aí interessantes de serem utilizadas nos processos de conformação de chapas metálicas. Outro ponto aí, né, pessoal, os processos de conformação são de grande importância comercial. Por quê? Se nós formos citar, né, todas as áreas que são aplicadas peças que vêm são provenientes de operações de conformação, seriam N tipo de áreas. Vamos pegar alguns exemplos aqui.
Nós temos aí, como eu já dei exemplo, setor automobilístico, né? Na parte da produção das gabines, por exemplo, de automóveis, a parte aí de portas, capuz, toda a parte do monobloco, os automóveis estão muito utilizados no processo de conformação, não só automóveis também leves, né? Utilitários leves, também temos aí a parte de caminhões, produção também das partes das cabines de caminhões, equipamentos agrícolas também são empregados aí em processo de conformação, setor ferroviário, por exemplo, parte de produção de móveis de escritório, esses móveis aí feitos de aço, prateleiras. Então, observem, né, que todos esses setores que eu falei, então por isso que ele é o que? Um processo de grande importância comercial, porque ele é um processo extremamente utilizado para a produção de peças para N tipos de setores diferentes. Aqui também agora no nosso próximo tópico ainda, pessoal, ele fala, né, que a temperatura ambiente, normalmente os trabalhos são realizados, ou seja, o que é isso? Quando nós falamos de temperatura ambiente, a maioria dos trabalhos então, nos processos de conformação de chapas metálicas, eles são feitos por meio de um trabalho a frio. Vou escrever um pouquinho melhor, ficou meio esquisito, pessoal. São realizados por meio de um trabalho a frio. Mas algumas situações também, né, nós podemos ter, né, quando o material é muito espesso, que se torna um pouco mais difícil de ser conformado, ou quando é um material frágil, né, que quando ele for conformado ele pode estar sujeito a sofrer uma trinca, ou também quando nós temos um nível de deformação acumulada, né, como a gente viu aqui, que eu falei, né, esse processo ele pode vir aqui, né, a gente pode ter recebido ele aí para estar sendo conformado de um processo que inicialmente passou por uma laminação a frio, então como nós já vimos, esse material pode ter um alto estado aí, que ele pode ter um encruamento, então fica-se difícil de estar dando, de continuar, né, com essa nossa operação de conformação. Então a gente pode estar realizando um trabalho aí, elevando um pouco a temperatura, para estar reduzindo essa resistência que nós temos devido ao efeito do encruamento, devido a essa deformação acumulada, e facilitando que a gente consiga estar conformando ele. Tudo bem, pessoal? Aqui, né, se torna às vezes interessante para essas situações onde é preciso estar elevando a temperatura, está sendo aquecido esse material, está aplicando um trabalho a morno. Às vezes não se torna interessante um trabalho a quente, elevar altas temperaturas, como a gente viu lá. Um trabalho a morno aqui, muitas das vezes já pode estar resolvendo, se torna mais interessante. Bem, continuando aqui, a maior parte das operações em chapas metálicas ela é realizada em máquinas chamadas de prensas. Muitas vezes nós vamos ver elas sendo chamadas de prensas de estampar. Até mesmo para estar diferenciando, que elas têm certa similaridade, essas prensas, com as que nós vimos lá, que são utilizadas nos processos de forjamento. Tudo bem, pessoal? O ferramental utilizado é chamado de punção e matriz, tanto para as operações de corte, dobra e de estampagem. Os produtos são chamados de estampo. Muitas vezes até, né, pessoal, o processo, isso vem da ideia do processo aí de estampagem, né? A estampagem ela se enquadra dentro desse processo de conformação metálica, mas muitas vezes essa operação ela acaba sendo utilizada para estar se referenciando a todas as operações que são ligadas dentro dessa parte de conformação de chapas metálicas. Os produtos são chamados de estampo. Para facilitar o processo, né, principalmente são processos aí que têm alta produtividade, muitas vezes são utilizados por ter alta produtividade. A chapa metálica ela é alimentada na prensa por meio aí de longas tiras ou bobinas, né?
A gente pode ter tanto bobinas como longas tiras alimentando aí as nossas prensas, otimizando na realidade aí a produtividade dos nossos processos de conformação de chapas metálicas. As três categorias principais são aí então, na conformação de chapas, nós temos o corte, a dobra e o processo de estampagem. Hoje nós vamos estar vendo então a parte aqui na nossa aula de corte, como eu disse, e de dobra. Na próxima aula aí nós vamos estar estudando então as características do nosso processo de estampagem. Iniciando aqui então, né, pessoal, agora falando então da parte das operações de corte. O corte das chapas metálicas é realizado pela ação do cisalhamento entre dois gumes afiados de corte. Então nós temos aí no caso o nosso gume superior, vamos destacá-lo aqui. Eu tenho o gume superior, só apagar ali, ficou meio estranho. Nós vamos ter o gume superior e o gume inferior aí. Gume superior e aqui o nosso gume inferior. Então, nesse caso, pessoal, o gume superior, note que ele seria o quê? Ele é o punção. Enquanto que o meu gume inferior, ele é a matriz. Tudo bem? Então, nesse caso, note, né, que a matriz, vamos até destacar aqui, a matriz ela sempre vai ser estacionária. E o nosso punção aí, né, o nosso gume superior, ele vai estar se deslocando aí para estar provocando a ação do cisalhamento, né, fraturando esse material, realizando o nosso corte. Então, ó, aqui dá algumas as nossas etapas. Na medida que a punção começa a operar no metal, ocorre uma pequena deformação plástica. Então, nós temos aqui, ó, então, esse estágio inicial, né, à medida que ele começou a se deslocar com uma determinada velocidade, aplicando uma certa força, que então esse nosso punção sobre o nosso metal, nós iniciamos, como é observado até, tem um pequeno adoçamento aqui no canto do nosso metal, nós temos o que? Uma pequena deformação plástica. O punção continua a se mover para baixo, ocorrendo a penetração, cerca aí de 1/3. Essa penetração ocorre na espessura do meu metal. Nessa questão aí da penetração, nós temos o que? Um alto estado de deformação por cisalhamento. Nós temos uma concentração de tensão de cisalhamento alta aí, como está sendo representado aqui na nossa figura 3. Até 1/3, então, da espessura da chapa que está sendo cortada. Por fim, né, pessoal, então, nós temos aí o que? A fratura ela inicia nos lados opostos dos gumes. Então, nós temos essa linha de fratura que vai provocar, então, o cisalhamento. Então, repetindo, no estado inicial, a punção então não começou a se deslocar, então está a uma determinada altura. Então, aqui na nossa figura 1, na parte 2, nós temos o início da deformação plástica, quando nós aplicamos a força desse punção sobre a minha chapa. Depois nós temos aqui o efeito da penetração, que ela, como foi dito aqui, ela tem a cerca de 1/3 da espessura. Vou botar T aqui, tá, pessoal, que é a espessura do nosso material. Então, nesse caso, nós temos uma concentração de tensão de cisalhamento alto. Por fim, à medida que o punção continua se deslocando, aplicando a força, nós temos o que? A fratura aqui, iniciada dos lados opostos dos gumes. Então, nós temos a linha de fratura causando o cisalhamento desse nosso material. Tudo bem? Um ponto importante, né, pessoal, para nós termos essa linha de fratura aqui, né, para que ela se encontre, né, e seja possível estar realizando o cisalhamento do nosso metal aqui, é o que? Deve ser levado em consideração a folga entre o punção,
destacar aqui, que isso aqui é importante. A folga que existe entre o punção e a matriz é de extrema importância, né? Porque ela vai estar formando essas linhas de fratura. Ela está fazendo, assim, realizando que essas linhas de fratura se encontrem, essas linhas que se formam nos lados opostos dos gumes de corte, né? Ou seja, no punção e na matriz, faça essas linhas se encontrem e o que? Ocasione o corte do meu material. Então essa folga que está sendo ilustrada lá na nossa primeira figura lá, ó, figura 1, parte 1 aqui, ó. Essa folga aqui é extremamente importante. O equipamento está regulado com ela o que? Apropriadamente para você ter uma boa qualidade no seu corte aí, por meio da ação de cisalhamento, que vai ser realizado através do punção e da nossa matriz. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui, né, após o corte, então, nós vamos ter aí essas regiões aqui na borda da nossa chapa, que foi cortada. Nós vamos ter uma zona de deformação, que foi naquela parte inicial, quando o punção começou a deslocar, a pressão inicial que o punção está iniciando, então nós temos o que? Essa pequena deformação plástica no início aí. Observe que tem até um pequeno adossamento no canto ali, né? Vamos dizer assim, aquele pequeno raio ali. À medida que nós continuamos aí o deslocamento do nosso punção, nós temos a formação da nossa zona de penetração, que nós vimos lá que é cerca de 1/3 da espessura do meu material. E depois nós temos a zona fraturada, que ela é uma zona aqui, como está sendo ilustrado, né? Ela é uma zona meia rugosa aqui, né? Essa rugosidade ela é caracterizada devido à ação do cisalhamento que ocorreu ali, provocando a fratura do nosso material. Tudo bem? E por fim nós temos aqui também a representação da rebarba. A rebarba ela ocorre devido a um alongamento que o meu metal da chapa sofre durante a operação. Então essas são as regiões que nós podemos observar, pessoal, aí na borda da chapa que passou por um processo de corte por meio da ação de cisalhamento. 3 operações importantes aqui que nós temos no corte material, que é o cisalhamento, o recorte e o puncionamento. Então, o cisalhamento ainda, pessoal, ela é a operação mais comum para cortar chapas de grandes seções em menores seções para operações posteriores de conformação. Aqui nós podemos dar um exemplo até das próprias chapas, às vezes mais espessas, um pouco que sai aí dos laminadores aí, né, que são produzidos nas siderúrgicas. Então, às vezes as chapas saem, chapas com espessuras aí de 3/8, meia polegada, né? Elas saem ali com comprimentos, digamos, maiores, e elas precisam ser reduzidas para comprimentos menores para depois estar sendo distribuídos aí, né, na hora da venda para as empresas aí, por exemplo, caldeirarias, empresas metalmecânicas. Então, um processo que é utilizado para fazer o corte é o cisalhamento. Então, nós vamos estar o cisalhamento, ele faz o que? Por meio dos gumes de corte, grandes cortes aí retilíneos, em linha reta. Tudo bem, pessoal? O equipamento utilizado aí, na maioria dos casos, nós conhecemos ele aí por guilhotina. Ou tesoura de esquadriar. Algumas vezes também, né, pessoal, nós temos aí, para ilustrar essa ação de corte por meio de cisalhamento, nós temos algumas guilhotinas que são colocadas, guilhotinas de mesa, né, para cortes pequenos. Também tem esse mesmo efeito. Nós vamos ter os gumes de corte, lógico, nós vamos ter espessuras menores, que pode ser trabalhado com elas, e tamanhos também, que não é essa ideia aqui de grandes seções, são seções menores. Mas elas também têm esse efeito cisalhamento. Nós vamos ter cortes retilíneos por meio da ação dos 2 gumes de corte ali. Aqui nós temos uma ilustração nessa figura 3 que ela se torna interessante, né, pessoal, a gente observar. Nós temos uma vista aqui na figura 3A da seção transversal. Note aí que na realidade está representando a guilhotina, ou seja, está representando aí a parte do punção de corte, né? Note que ele apresenta uma pequena inclinação aqui, ó. Isso daqui está relacionado ao que? Com a questão de reduzir o meu esforço de corte ali à medida que nós vamos efetuando o corte da chapa metálica, né?
Outro ponto também que a gente está observando, a gente pode notar aqui na figura 3B agora, observe como se a gente estivesse tendo uma vista frontal aí da guilhotina, né? Observando então aqui onde nós teríamos o nosso punção de corte, nosso gume de corte superior. Note que ele também apresenta uma inclinação. Ele apresenta essa inclinação aqui. Por que essa inclinação? Também está relacionado aqui à redução da força de corte, né? Como é que isso vai ocorrer, né? Imagina que ela vai deslocar essa minha guilhotina vai deslocar sobre o nosso metal que nós estamos querendo cortar. Note que ela não vai pegar toda a distância aqui da nossa guilhotina, do nosso gume de corte. Ela vai pegar gradativamente em pontos. Ela vai iniciar, por exemplo, na hora que ela tocar aqui, ó. Na hora que ela tocar, ela vai iniciar o corte aqui nessa extremidade. À medida que a gente for conseguindo ir cisalhando, ou seja, como a gente viu ali, tendo aquela deformação, vai ter a penetração, vai fraturando o material e vai progredindo, que ela vai se deslocando. Então ela vai iniciar nessa minha extremidade aqui da minha esquerda e vai finalizar o corte aqui na minha extremidade direita. Tudo bem, pessoal? Então isso aí está relacionado aqui a esse posicionamento, para estar reduzindo o esforço, a força de corte. Aqui nós temos uma figura ilustrando, a figura 4 ela ilustra uma guilhotina mecânica, onde aqui no caso nós temos, nesse ponto aqui, ó, esse equipamento aqui, ele provavelmente é um equipamento que ele tem um sistema excêntrico, né? Nós vamos estar deslocando aqui, essa parte ela se desloca. Nessa parte aqui também, ó, nós observe que ela tem as guias aqui nas extremidades, né? Ou seja, é onde nós vamos ter fixado a ela aqui o nosso gume de corte superior, ou seja, o nosso punção. E aqui nessa extremidade aqui da mesa da nossa guilhotina, onde eu estou destacando agora, é onde nós teremos o que? A nossa matriz. Então note, na hora de deslocar isso aqui, esses pontos que eles fixam a chapa, para não estar se movimentando, realizando o que? O corte então por meio da ação de cisalhamento. Na figura 5 aí, né, pessoal, nós temos a ilustração dos gumes de corte utilizados em guilhotinas, né? Ou seja, dos matrizes dos punções. Observe como foi representado naquela figura ali anterior, figura 3, a pequena inclinação que existe aqui no meu gume de corte. Então nós falamos de cisalhamento, pessoal. O recorte agora, ele é o que? O recorte ele envolve o corte de uma chapa metálica ao longo de um contorno fechado em um único estágio para separar a peça do metal ao redor. Note aqui, né? Nós temos então nós produzimos a nossa peça, nós chamamos ela aí de esboço. Então nós produzimos esse esboço aqui em relação à nossa tira aqui em um único estágio. Obtivemos esse nosso contorno. Então, quando nós temos aí essa questão de um contorno fechado em um único estágio, nós categorizamos ele como um recorte. Então note aí que a tira aqui, né, ela vira uma para, ela vira uma sobra de material, depois isso aí vira um refuo. Só reforçando então que a parte aí do produto desejado, nós vamos dar aí o nome dele de, vamos destacar ali, esboço. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui agora, o funcionamento ele é similar ao recorte, exceto que produz um furo. Note que o nosso contorno ele não é mais fechado, agora nós temos aí a produção também de um furo. Nesse caso, nós consideramos aí o que? Uma operação de funcionamento. A parte da peça separada e descartada aqui, ó, onde nós realizamos o furo, nós chamamos de geratriz, é um retalho. Tudo bem, pessoal? Frequentemente também, como está sendo representado, nós podemos ter matrizes e punções projetados de maneira a permitir estágios sucessivos de conformação em uma peça. Como assim? Observem aqui que nós temos aqui, ó, vamos destacar aí com a cor
Vou pegar aqui, vou destacar com o amarelo mesmo. Nós temos aí a matriz, ó. Correto, pessoal? Aqui nós temos o punção, ó. Nós teríamos os punções. Nós temos o punção aqui, então no caso, pessoal, observe que nós estamos realizando operações tanto aí de perfuração como de corte progressivo. Nesse caso, nós temos a tira aqui, ó, que está sendo alimentada aí na nossa prensa. Nós temos a representação, né? O pistão aqui seria a parte que está interligada à nossa prensa, né? Representando aqui o movimento dela, né, pessoal? Então, ó, vamos dizer que a gente alimenta aqui no estágio inicial, que vamos dizer que esse ponto aqui, ó, da minha fita, ele está aqui. No primeiro momento, eu vou fazer o que? O meu funcionamento. Vou fazer um furo. Depois, quando eu desloco ele aqui agora, eu já vou fazer o que? Eu já vou estar fazendo um recorte aqui, no caso, exemplificando, produzindo aqui, ó, essa arruela. A partir do momento então, que eu já produzi a primeira vez, agora vai ser tudo simultâneo. Na hora que eu já produzi o segundo furo aqui, ó, já fiz a perfuração, na hora que eu já desloco, eu já vou fazer o recorte, correto? E já vou estar fazendo o que? Novamente um furo. Desloquei, vou estar fazendo um novo recorte, produzindo mais uma vez aqui a arruela, e assim sucessivamente. Então pode ter equipamentos, pessoal, que eles vão fazer o que? Esses estágios sucessivos de conformação da peça. Não necessariamente vai fazer às vezes um funcionamento, depois ele já faz o quê? Por exemplo, ele não faria um recorte, depois faria o furo. Ele já faz simultaneamente, tanto ali já vai fazer o funcionamento e já vai fazer o recorte. Então a gente pode ter equipamentos assim, né, pessoal? Pensando que otimizar a produção. Outras operações de corte de chapas metálicas. Nós vimos ali então as três principais: cisalhamento, recorte e o funcionamento. Nós temos aqui uns outros sistemas também, né? Nós temos o corte de tiras sem aparas. Nesse caso, observe que a gente não vai ter descarte de material, não vai ter perca nenhuma, né, pessoal? O corte de tira sem aparas é uma operação de cisalhamento, no qual os esboços são separados a partir de uma tira metálica por meio de corte em sequência de lados opostos. Observe que a gente está obtendo o esboço aqui, ó, uma sequência sempre o quê? Em lados opostos. Então, ó, eu obtive o primeiro esboço, agora na hora que eu obtive o segundo, aproveitei o lado oposto. Então, note que a gente tem o quê? Uma redução do desperdício de material. Nesse caso, a gente não tem geração de aparas aqui, né? Então, se a gente for ver, você vai, poxa, mas isso aqui parece tanto com um recorte, né? Mas o diferencial é o quê? Que lá no recorte a gente produz normalmente, elas não precisam ser necessariamente aqui retas, né? As arestas de corte no meu processo de tiras aí sem aparas. O corte de tiras com apara agora é constituído de um corte de uma tira de chapa metálica por meio de ação de um punção com duas arestas de corte ajustadas aos lados opostos do esboço. Então, note, nós temos aqui as duas arestas ajustadas, então, no nosso punção, então ele produz aí o esboço, correto? Só que nesse processo aqui nós temos o que? A cada esboço que nós vamos produzindo, nós acabamos tendo o que? A geração de um retalho, ou seja, da nossa para. Então aqui está representando, pessoal, aqui, ó, ambas as linhas aqui, ó, elas são produzidas o que? Simultaneamente por meio do nosso punção de corte. Só que nesse caso aí eu acabo tendo uma pequena perca, né? O que torna, como está sendo dito ali, um processo menos eficiente do que o processo sem aparas, porque você acaba tendo uma quantidade, um descarte de material da tira um pouco maior
no processo com aparas, enquanto lá no processo sem aparas a gente não tem desperdício nenhum de material. O ranhuramento é um processo muito utilizado na operação de puncionamento, só que ele remove uma parte interna alongada ou um furo retangular. O diferencial dele é isso aí. Uma parte interna alongada ou um furo retangular, quando a gente produz uma operação de ranhuramento. E nós temos a perfuração. A perfuração ela vai envolver o puncionamento simultâneo de um padrão de furos. Então note que está sendo representado. Ele vai produzir o quê? Uma série de furos, de N furos simultaneamente, pessoal. Tem algumas chapas, a gente pode dar um exemplo, se não me engano, até que são usadas nesses secadores de café aí, que elas são feitas o quê? Por meio desse processo de perfuração. Então você tem um equipamento que o quê? Ele vai estar produzindo na chapa metálica aí uma quantidade alta de furos simultaneamente por meio dessa ação do puncionamento simultâneo. Nós temos aí a questão também do entalhe, né, pessoal? O entalhe aqui, ele vai a ideia do entalhe é que ele sempre produz aqui, né, na lateral da tira da chapa, sempre nós vamos ter a produção. Quando nós tivermos aqui numa tira metálica a produção de entalhes, como está sendo nas suas laterais, nós vamos classificar aí a operação de corte de chapa metálica como uma operação de entalhamento. O semi-entalhe ele remove uma porção de metal no interior da chapa. Então ele sempre vai remover aqui, né, pessoal? A gente poderia até comparar às vezes aí com o próprio funcionamento, só que o que ocorre, né? Ele acaba produzindo um contorno no esboço aqui, né? Na parte, se você observar, ó, quando você produz aqui na parte interna, então por meio do semi-entalhe, você acaba produzindo um contorno aí. É o que difere às vezes ele do processo ali de perfuração. Falando aqui agora, né, pessoal, da questão de uma análise de corte em chapas, fazendo análise da força, dessa questão da folga que nós vimos anteriormente, que é extremamente importante. Nós vamos iniciar a análise, então, por meio da folga, né? Nós já vimos ali, né, que a ideia da folga que vai ser a distância que existe aqui entre o punção e a matriz. Essa folga, né, pessoal, ela é extremamente importante, como a gente já tratou lá, por aquela questão da linha de fratura, e ela varia aí de 4 a 8% da espessura do meu material. Vocês podem observar aí, às vezes, em outras literaturas, se vocês observarem ou lerem, às vezes uma maneira diferente de estar determinando a folga. Na nossa literatura que a gente está seguindo aqui, ela pode ser determinada, a nossa folga, por meio da tolerância de folga, vezes a nossa espessura do esboço. Então aqui, né, pessoal, observe que essa minha tolerância de folga, nós temos valores tabelados de acordo com os tipos de materiais. Então, por exemplo, grupo de metais, liga de alumínio 1100S ou 5052S, todos revenidos. Então a nossa tolerância de folga ela é de 0,045. Liga de alumínio 2024ST ou 6061ST. Latões, todos revenidos. Ou aços macios laminados a frio e aços macios inoxidáveis também. Nós consideramos aí a tolerância de folga de 0,060. E por fim, aços laminados a frio, meio duro, aços inoxidáveis, meio duro e extra duro, nós consideramos aí a nossa tolerância de folga de 0,075. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí são os valores tabelados que nós podemos ter aqui para a nossa tolerância de folga. Tudo bem? Continuando aqui, né, pessoal? Então, para a gente determinar, às vezes, o diâmetro do punção de corte e o diâmetro da matriz de corte.
tamanho do punção e da matriz para o esboço circular. Quando nós temos um esboço circular de diâmetro dp, o nosso diâmetro do punção é igual ao diâmetro do esboço, né? Esboço circular, menos 2 vezes a folga. E o diâmetro da matriz de corte é igual ao próprio diâmetro aí do esboço circular, diâmetro dp. Se nós queremos agora, né, o tamanho do punção da matriz para o furo de diâmetro df. Então, ó, o esboço circular, você imagina que nós temos o esboço. Então, quando nós vamos levar em consideração a parte externa aqui do nosso esboço, nós vamos calcular o diâmetro do punção de corte, de acordo com o diâmetro aqui, então, do esboço circular, menos 2 vezes a folga, e o diâmetro da matriz de corte vai ser igual ao próprio diâmetro do esboço circular de diâmetro dp. Se eu estiver preocupado agora com furo, pessoal, eu tenho ali com o diâmetro, na realidade, do furo. Vamos dizer que eu vou produzir um furo na chapa. Então tem que levar em consideração que quem determina o diâmetro do meu furo é o punção. Então o diâmetro do punção vai ser igual ao próprio diâmetro do furo. E o diâmetro da matriz ela tem que ser igual ao diâmetro do furo mais 2 vezes a minha folga. Bem, pessoal, então vamos lá. A força de corte ela pode ser dada aí, né? A força de corte vai ser igual a resistência ao cisalhamento da chapa vezes a espessura do meu esboço, e agora também o que? O L vai ser o comprimento da aresta de corte. Por fim, né, pessoal, se nós não soubermos aí qual é a nossa, vamos destacar aqui, resistência ao cisalhamento, se a gente não conhece ela, nós podemos usar aqui um método alternativo por meio da utilização da resistência à tração da minha chapa. Então nós podemos calcular a força, caso nós não saibamos qual é o valor da resistência ao cisalhamento, nós podemos trabalhar aqui, ele no caso aqui é representado por SU, tá, pessoal? O limite de resistência, isso é questão da literatura. Então nós podemos determinar a força de corte aqui, sendo que 0,7 vezes a resistência à tração, né, que é dado por SU, vezes T, vezes o comprimento da aresta de corte aqui, como nós vamos estar determinando aí no nosso problema, para a gente estar vendo como é que é feito. Como está sendo feito o nosso problema 1 aqui, pessoal, nosso exemplo 1. Um disco de 150 mm de diâmetro deve ser cortado a partir de uma tira de 3,2 mm de aço laminado meio duro. Então note que esse daí, esse efeito, essa questão do meio duro, ele já vai dar o nosso, quando a gente for determinar ali a folga que vai ser necessário, nós vamos ter que levar em consideração o que? Essa questão do aço laminado meio duro, cujo limite de cisalhamento é igual a 310 MPa. Aí então ele pede o seguinte: determine os diâmetros apropriados para a punção e a matriz e a força de corte. Então, ó, ele quer saber o diâmetro. Nós estamos fazendo o que, né? Ó, um disco de 150 milímetros. Tudo bem? Então, no caso aqui, pessoal, o que vai dar aí o diâmetro disso daí é o que? Nós devemos levar em consideração o diâmetro da minha matriz. Tudo bem? Se fosse falando em furo, nós deveríamos ter que levar em consideração que qual seria o diâmetro da matriz e o diâmetro do punção para o furo. Como a gente está falando do esboço aqui, ó, ele fala que ele tem 150 mm de diâmetro, então nós devemos levar em consideração o que? O diâmetro da minha matriz e o diâmetro do meu punção para o meu furo de seção, para o meu esboço de seção circular.
Então, esses são alguns dados, né? DP 150 milímetros, a espessura da chapa 3,2 e a resistência ao cisalhamento de 310 MPa. Então, ó, ele pede inicialmente o diâmetro da matriz e do punção. Foi o que eu falei. Vamos voltar aqui para isso ficar bem claro, pessoal. Então, ó, nós estamos preocupados aqui com o diâmetro do esboço. Então, nesse caso, o tamanho da punção e da matriz para o esboço circular. Então, nós vamos usar essas equações aqui. Ó. Diâmetro do punção, dp menos 2 vezes a minha folga. E o diâmetro da matriz de corte vai ser igual ao quê? O próprio diâmetro do meu esboço circular. Então, pessoal, note, né, que quando a gente fala em esboço, quem determina é a matriz. Quando nós falamos em furo, quem determina o diâmetro do furo é o diâmetro do punção. Isso é importante a gente ter essa visualização. Então tá aí, né? Tamanho do punção e matriz para esboço circular de diâmetro dp. Diâmetro do punção é igual, então, dp menos 2 vezes a folga. Então, nós vamos ter que determinar, na realidade, a folga aí, né, pessoal? Então, tá aqui a folga da operação de corte. Nós temos lá, já substituindo aqui, nós temos a tolerância aqui, né, pessoal? Que ela é dada lá por meio daquela tabela que eu mostrei. Como a gente viu ali, ele é um material que ele é... Esse material, por meio do valor que ele é pedido ali, nós vamos na tabela e olhamos, né? Ele fala aqui, ó, só voltando aqui rapidinho, que é um material laminado meio duro. Se nós retornarmos ali na tabela, laminado, material laminado, como está aqui, ó, a frio, meio duro. Então, a nossa tolerância de folga, 0,075. Então, aqui, ó, substituindo, vezes a espessura, 3,2 milímetros, nós temos aí que a nossa folga da operação de corte é igual a 0,24 milímetros. 2 milímetros quebradinhos. Substituindo aqui, pessoal. Então, vamos lá. Nós temos o diâmetro, então, ali, né? Do esboço circular, o dp, que ele é 150 milímetros. Substituindo aí, ó, nós temos que o diâmetro do meu punção de corte, ele é de 149,52 milímetros. E o diâmetro da matriz de corte é igual ao próprio dp. Então, ela é igual a 150 milímetros. Bem simples, né, pessoal? Não é muito bicho de 7 cabeças aqui. Agora, nós vamos aí para a força de corte. Substituindo aqui, ó, nós temos ali a resistência ao cisalhamento, que é de 310 MPa. Nós temos aí a espessura, nós precisamos de calcular o perímetro do esboço agora, né, pessoal? Então, note o seguinte, o perímetro do esboço, ele vai ser, como a gente está, ele vai ser igual a π vezes dp. O diâmetro do esboço vai ser igual a π vezes 150 milímetros. Então, o meu perímetro aqui do esboço, ele é igual a 471,23 milímetros. Então, a gente está considerando, né, pessoal, que o punção, na hora que ele tocar ali na matriz, ele vai pegar simultaneamente em todo o perímetro. Tudo bem? Substituindo ali agora, né, pessoal, nós temos aí que a resistência ao cisalhamento é igual a 310 MPa. Então, já substituindo aqui, vou botar, né, Newton por milímetro quadrado, porque 1 MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Sempre é bom, como eu falo, né? Então fica mais prático, a gente tem que fazer conversão, mas vocês fiquem à vontade aí. Vezes aí 3,2 que é a espessura, vezes o nosso perímetro do esboço. Então nós temos que a força é igual a 467.460 newtons. Então é isso aí, pessoal. Determinamos a força que ele pediu e determinamos também aí
o diâmetro do punção e da matriz.